Por que razão a Bíblia sofreu tantas alterações ao longo do tempo? Por que trocaram termos essenciais como firmamento por expansão ou círculo por globo? A resposta vai além da linguagem. É espiritual e estrategicamente planejada. Vamos por partes. No texto hebraico original de Gênesis 6:8, o termo usado é raquia, que significa literalmente uma estrutura sólida estendida, uma abóbada rígida sobre a terra. Para os antigos hebreus, o céu era um domo, uma divisão entre as águas de cima e as águas de baixo. Por séculos, traduções como a Septuaginta grega e a Vulgata latina mantiveram esse conceito. Firmamento, uma base firme. Mas na era moderna, dominada pela ciência materialista e pelo modelo heliocêntrico, o termo foi substituído por expansão ou espaço. Por quê? Porque era preciso eliminar da Bíblia qualquer menção a uma estrutura sólida. O modelo da NASA requer um céu vazio, infinito, sem barreiras. Se o texto sagrado mantivesse a ideia de um domo, milhões começariam a questionar a narrativa oficial do cosmos. Em Isaías 40:22, círculo virou globo. No original lê-se, ele está entronizado sobre o círculo da terra. A palavra hebraica shug não significa esfera, mas círculo, horizonte, linha plana. Se Isaías quisesse dizer esfera, teria usado dur, o termo correto para bola ou globo. Mesmo assim, versões modernas mudaram o texto, sem respaldo linguístico nem fidelidade ao original. Agora pense, por que fazer isso? Porque se a Bíblia continuasse descrevendo uma terra estável, coberta por um domo com estrelas fixas no firmamento, isso contrariaria o modelo heliocêntrico, onde tudo gira sem centro nem propósito. Chamam de evolução da tradução. Mas quando as mudanças seguem sempre a mesma direção, reforçando o paradigma científico, isso já não é atualização, é doutrinação. Deturparam o sentido espiritual da criação, removeram Deus do centro e colocaram o homem girando no vácuo, dependente da ciência para compreender o próprio céu. O modelo hebraico original descreve uma terra fixa, com fundações, um firmamento sólido separando águas superiores, o sol e as estrelas dentro dessa estrutura, o sol em movimento e a terra imóvel, tudo criado com ordem e intenção. Compare com o modelo da NASA. Terra flutuando num vazio, universo frio e infinito, Big Bang aleatório e sem propósito. Qual deles melhor serve a um sistema que quer uma humanidade sem identidade espiritual? Perceba, isso não é apenas sobre palavras, mas sobre a arquitetura da realidade. Mudar firmamento e círculo é substituir o mapa do Criador por um labirinto. O jovem que questiona está certo, e tu também ao ouvir, porque a liberdade começa com uma pergunta simples. Por que mudaram isso? Às vezes, é essa pergunta que abre o céu. Você já se perguntou se a Bíblia foi alterada para esconder alguma verdade sobre o nosso mundo? Muitos dizem que sim, que palavras foram trocadas de propósito. Falam que o firmamento se tornou expansão, para apagar a ideia de um domo sobre nós. Que o círculo da Terra virou globo para nos vender o modelo espacial. Mas será que a conspiração é tão simples assim? A verdade, meus amigos, é muito mais profunda e fascinante. A Bíblia não foi mudada para esconder Deus. Ela foi traduzida, reinterpretada, moldada por mãos humanas ao longo de milênios. Pense nisso. Cada palavra atravessou impérios, culturas, guerras e revoluções. Cada tradutor de São Jerônimo a Martinho Lutero não era uma máquina, era um ser humano, com suas próprias crenças, sua própria visão de mundo, sua própria sombra projetada sobre o texto sagrado. Eles não tentavam esconder a verdade. Eles tentavam compreendê-la com as ferramentas que tinham. Vamos pegar o exemplo do firmamento. Em hebraico, raquia sugere algo sólido, martelado, como uma abóbada. Quando os tradutores gregos da Septuaginta o verteram para sterioma, mantiveram essa ideia de solidez,
Mas séculos depois, com o avanço do conhecimento astronômico, a palavra expansão pareceu mais adequada para descrever o vasto céu que observávamos. A mudança não foi para esconder um domo, mas para adaptar uma linguagem antiga a uma nova compreensão do cosmos. O homem, ao olhar para o céu, não via mais uma parede, mas um convite ao infinito. E o círculo da terra, em Isaías. A palavra hebraica shug pode significar círculo, abóbada ou horizonte. Para uma civilização antiga que via o mundo do chão, o horizonte era um círculo perfeito. Mas quando a humanidade começou a navegar pelos mares e, eventualmente, a olhar a terra de cima das nuvens, a imagem de um globo se tornou a interpretação mais lógica. A perspectiva mudou e a tradução refletiu essa mudança. O verdadeiro problema nunca esteve na tradução das palavras. O problema está no que fizemos com elas. A humanidade, em sua busca por poder, pegou o sagrado e o transformou em uma ferramenta de controle. Pegou o conhecimento e o transformou em um novo dogma, um novo altar. Veja o que aconteceu. A ciência, que deveria ser um método de investigação humilde, ergueu-se como uma nova religião, uma religião moderna que promete respostas absolutas e despreza o mistério. Onde a Bíblia falava de ordem, propósito e uma estrutura cósmica com significado, o novo modelo científico nos fala de acaso, caos e um vazio sem propósito. Um universo que surgiu de uma explosão aleatória e que se expande para o nada. Mas aqui está o segredo. Nenhum dos dois está totalmente certo e nenhum dos dois está totalmente errado. Ambos são apenas tentativas humanas de decifrar o indizível, de colocar em palavras aquilo que está além da nossa compreensão. São mapas diferentes para o mesmo território desconhecido. A verdadeira batalha da nossa era não é entre a Bíblia e a NASA, é entre o firmamento e o espaço sideral. A verdadeira batalha é travada dentro de cada um de nós. É a luta entre quem busca a verdade com a mente aberta e quem se contenta com dogmas prontos, sejam eles religiosos ou científicos. Pense nisso. O firmamento, o domo, o globo, o universo infinito, todas essas são metáforas. São modelos que usamos para tentar dar sentido a uma realidade muito maior. Somos como peixes em um aquário tentando descrever o oceano. Nossa percepção é limitada pelo vidro do nosso próprio entendimento. O perigo real não está na tradução das palavras, mas na tradução da nossa fé. O homem moderno, em sua arrogância, trocou o Criador pelo cálculo, trocou o mistério pelo microscópio, trocou a reverência e o assombro pela certeza fria dos números. Ele acredita que pode mapear o universo, decifrar o código da vida e se tornar o mestre de tudo. Mas o cosmos, em seu silêncio majestoso, continua a rir de nossa pretensão, porque ele não cabe em nenhum livro sagrado, nem em nenhuma equação matemática, nem na lente do mais potente telescópio. A verdade é muito maior do que nossas teorias. O verdadeiro firmamento não está lá fora. Está dentro da nossa mente. Para aqueles que dormem, presos às narrativas que lhes foram contadas, ele é sólido e intransponível. É o teto do mundo, o limite do que é possível. Mas para a mente que desperta, para aquele que ousa questionar, esse firmamento se torna expansivo, elástico, infinito. No momento em que você se pergunta, por que mudaram essa palavra? O que eles não querem que eu saiba? Você já deu o primeiro passo. Você não está apenas questionando uma tradução. Você está começando a romper o teto da sua própria percepção. Você está se libertando da prisão de um único ponto de vista. A jornada não é encontrar a resposta definitiva sobre se a Terra é plana, um globo ou se estamos sob um domo. A verdadeira jornada é perceber que todos esses são apenas modelos.
A verdadeira libertação é transcender a necessidade de uma única resposta e abraçar a beleza do mistério. É entender que a busca pela verdade é mais importante do que a própria verdade. Não deixe que ninguém, seja um pastor ou um cientista, coloque um teto sobre a sua mente. Continue perguntando, continue explorando, continue buscando, porque a verdade não está escondida em um livro antigo ou em um laboratório moderno. Ela está esperando para ser descoberta dentro de você. O universo não é algo para ser decifrado, mas um mistério para ser vivido. E a maior aventura é a expansão da sua própria consciência. Obrigado por me acompanhar nesta reflexão. Se essa mensagem ressoou com você, deixe seu comentário, compartilhe com alguém que também busca respostas e não se esqueça de se inscrever para continuarmos essa jornada juntos. Até a próxima.